Fala, meu povinho do sexto, tudo bem? Bom, vocês estão vendo aqui o quadro já está preenchido, já tem alguns desenhos, eu fiz tudo direitinho, tudo medidinho, para ficar bem visual para todo mundo conseguir enxergar legal, tá? Para ver o que eu estou querendo mostrar sem muita dificuldade, ok? Só tem um desenho aqui que na câmera, deixa eu ver se é esse aqui, é esse aqui. Na câmera ele está um pouco apagado, vou tentar acender essa pintura aqui. Depois vai dar problema para a gente entender o que está acontecendo. Tá? Então olha só. A questão que eu trago hoje é a seguinte. Eu trouxe dois casos aqui de frações. Tá? Dois casos de frações. São casos diferentes. Ok? Na verdade a gente vai ver a mesma coisa. Eu digo que são casos diferentes porque são situações diferentes. São frações que estão de formas diferentes. Eu já explico o que está diferente nelas que a gente tem que prestar atenção. Mas olha só, olha para esse primeiro caso ali. Nossa, eu pintei agora, deve ter ficado... Ah, ficou de boa. Olhando para esse primeiro caso aqui, que eu dividi o quadro em dois, tem lá as frações feitas em círculos e as frações feitas em retângulos compridinhos, tá? Bom, olhando para esses dois casos aqui, imagina o seguinte. E antes de qualquer coisa, lembra que quando eu falo de fração, eu gosto de falar de comida, tá? Eu gosto de falar de chocolate, de pizza, de qualquer coisa que a gente possa dividir. Usamos outros problemas para entender a fração? Sim, mas eu acho, não sei porquê, mais legal falar de comida quando a gente fala de fração. Então olha só, eu tenho aqui duas barras de alguma coisa, pode ser de chocolate, do que você quiser. Tenho aqui duas barras, tá? Duas. Uma eu pintei a fração de verde e a outra eu pintei a fração de vermelho. Então, antes de eu escrever, antes de qualquer coisa, olha para as duas frações aqui, para essa e para essa, para as duas figuras no caso, né? Olha para as duas figuras e pensa qual fração representa a parte comida, ou seja, a parte que eu pus pintada, a parte que foi retirada. Duas barras de chocolate, que sejam. Então, pensa aí com carinho, dá uma pausa. Que fração representa essa figura aqui, a parte pintada, e que fração representa a parte pintada dessa figura? Dá uma pensadinha aí. Bom, para quem pausou o vídeo, né? Para quem não pausou, vou dar mais uma chance. Pausa aí. Seguinte, essa primeira fração, né? Aliás, a primeira figura, a fração que representa a primeira figura é a seguinte. Primeiro a gente conta o total de partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Ou seja, a primeira figura foi dividida em 8 partes, certo? Em 8 partes. E dessas 8 partes, eu peguei 1, 2, 3, 4. Eu comi 4 partes. Então, eu peguei ali 4 oitavos daquela barra ali, certo? Porque eu dividi em 8 partes e peguei 4. Se eu olhar para a figura de baixo, quanto eu vou ter tirado dessa figura de baixo aqui? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes também. E será que vai dar aqui? Vou fazer aquela fração de lado, tá? Peguei 8 partes e... Desculpa. Dividi em 8 partes e peguei 1, 2, 3. Ou seja, 3 oitavos dessa figura eu peguei e eu comi essa barra de chocolate. Quero que você repare o seguinte. Eu pus os dois aqui, um acima do outro, para você reparar que todos os dois são do mesmíssimo tamanho. Eles têm a mesma altura, medindo a régua, tá? Eles têm o mesmo comprimento e cada pedaço tem o mesmo tamanho das duas barras, certo? Então são duas barras que têm o mesmo formato, são duas barras iguais. Ok? Agora, a pergunta é a seguinte. Se eu pego essa barra de chocolate aqui, né? Vamos dizer, tá verde ali, uma barra de chocolate com menta. Porque tá verde eu falei menta. E a outra é uma barra de chocolate com morango, tá? Se eu for contar os pedaços que eu comi das duas barras, quanto eu teria comido se fosse uma barra só? Entendeu a pergunta? São duas barras iguais, do mesmo tamanho, mesmo formato, mesmo tudo. Eu comi esses pedaços aqui da primeira barra e esses pedaços da segunda barra. Se fosse uma barra só, também do mesmo tamanho, dividida da mesma forma, se fosse uma barra só, quanto eu teria comido dessa barra aqui? Se eu juntasse o que eu comi das duas, o que eu teria feito? Pensa aí. Pensa nos pedaços, tá?
dos pedaços. Bom, eu teria feito o seguinte, olha só. Vou apagar essa interrogação aqui, porque eu vou escrever agora. É só a gente contar. Todos os pedaços não são do mesmo tamanho? Se eles são do mesmo tamanho, estão divididos da mesma forma, eu posso considerar que se fosse uma barra só, que eu estivesse tirando esses pedaços, ela estaria também dividida em 8 partes, certo? Em 8 partes iguais, tá? Já que as duas que eu estou vendo, elas são iguais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Na primeira fração, na primeira barra, eu comi 1, 2, 3, 4 pedaços. Ou seja, na primeira barra eu comi isso aqui, ó. Eu comi 4 oitavos. Só que aí eu comi mais de uma segunda barra que é igual. Então foi mais, certo? Estou somando. Somando o que eu comi. Eu comi 4 oitavos de uma barra, mas como as duas barras são iguais, eu posso fingir que é como se fosse uma barra só, né? Imagina, olha só para você entender melhor. Se você pega aquelas barras de chocolate, pode ser até aquelas pequenininhas da Lacta, que já vem dividida em quadradinhos, né? Vamos dizer que você compra 2 barras daquela. Uma do Laca, que é chocolate branco, e uma do diamante negro, certo? Se você cortar 2 quadradinhos do Laca e substituir lá na barra dos diamante negro por 2 quadradinhos, é como se fosse uma barra só que ela vai estar colorida, né? Metade branca e metade preta. Porque os quadradinhos têm o mesmo tamanho, tá? Então você pode juntar, não tem problema, é como se fosse uma barra só. É a mesma ideia aqui. Bom, da segunda barra, eu vou ter comido, ó, 3 pedaços de 8 também. Como eu estou fingindo agora que é tudo uma barra só, eu vou ter comido 3 pedaços, certo? Ó, 1, 2, 3 pedaços de 8. Ou seja, eu comi mais 3 oitavos, certo? Agora vamos pensar com carinho. Se eu comi 4 oitavos de uma barra e depois eu comi 3 oitavos de uma barra igual, né? E aqui eu estou fingindo que é a mesma barra, quanto eu vou ter comido dessa barra? Eu vou ter comido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Esse aqui eu não comi. Eu vou ter comido 7 pedaços de quantos? De 8. Então olha só, o que eu quero mostrar? 4 oitavos mais 3 oitavos é igual a 7 oitavos. Aí vai perguntar assim, pô, mas precisava fazer esse monte de desenho? Olha, precisava. Porque se eu mostrar para vocês o desenho, vocês vão ver as coisas com mais clareza. Tá? As coisas vão ser vistas com mais clareza. E além disso, uma coisa que você não vai confundir nunca. Repara uma coisa, olha só. Quando eu estou somando essas duas frações aqui, ó, eu só somei os numeradores. O denominador, ó, o denominador se mantém. Eu não somei 8 com 8. Continuou 8. Por que continua? Por que eu não somo o denominador também? Porque o denominador é o total de coisas que você tem. A fração, por definição, ela é só uma parte do que você tem no total, certo? Ela é uma parte do total. Se você está representando as partes, se você está somando partes, já que fração representa uma parte, se você está somando partes, por que você somaria também o total, que é o denominador? Você só está somando a representação da fração, que é uma parte disso aqui tudo. O 8 é o total de pedaços que eu tenho. Se eu estou somando só o que eu comi, por que eu somaria o total? Por que eu somaria as duas barras? Não tem porquê, certo? Então, quando eu vou somar, ó, eu vou manter esse cara parado. Eu não vou mexer com ele. Aqui, ó. Paradinho. Na dele. Tá? Então, nesse caso aqui, eu quis mostrar o seguinte. Ó, quando eu vou somar esses caras aqui, é só eu tentar pôr lado a lado. Se você tiver alguma dificuldade, algum momento na vida ou nas aulas, que fazem parte da vida também, para somar frações, você pode desenhar e verificar o que está acontecendo. Tá? Lembrando, eu só fiz um desenho único para representar essa junção porque as duas barras são representadas por frações que têm o mesmo denominador. E as duas barras são iguais, têm o mesmo formato. Então, as duas têm o mesmo formato, são iguais e têm o mesmo denominador.
têm a mesma quantidade de pedaços. Todos os pedaços têm o mesmo tamanho. Tá? Agora, dito isso e entendida essa parte aqui, vamos para cá. Olha esse caso aqui. Ó. Eu tenho duas circunferências que eu dividi, tá? E pintei alguns pedaços. Então, olha só. Essa aqui tem uma fração que representa os pedaços que eu tirei. E aí, já que é redondinho, vamos falar de pizza, né? Finge que isso aqui são duas pizzas do mesmo tamanho, tá? Mesmo esquema daqui, ó. São duas pizzas do mesmo tamanho, certo? Só que essa aqui, ó, tá dividida de um jeito e eu comi uma quantidade de pedaços. E essa aqui tá dividida de outro jeito e eu comi uma quantidade de pedaços. Então faz o mesmo exercício. Pausa aí o vídeo e pensa que fração representa o que eu comi dessa pizza e o que eu comi da outra pizza. Seguinte, ó, essa pizza aqui, se você parar para olhar bem, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Porém, eu comi 1, 2. Então essa pizza aqui eu comi 2/6 dela, tá certo? Já essa aqui, ela está dividida em, vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Ela está dividida em 8 pedaços. Porém, eu comi 1, 2, 3. Aí eu te pergunto o seguinte, a mesma pergunta que eu fiz lá. Se eu fosse juntar os pedaços dessa pizza com os da outra, imaginando que isso poderia ser uma pizza só, já que elas duas são iguais, são do mesmo tamanho, tá? Como é que ficaria o total de pizza que eu comi? Se eu comi 3 pedaços dessa e 2 pedaços dessa. Será que eu poderia juntar esses pedaços da forma que eles estão? O que eu poderia fazer? Aí você pensa assim, ah, professor, é simples, você comeu 5 pedaços. Você comeu 3 pedaços daqui, ó, e 2 pedaços de lá. Certo? Comi 5 pedaços. Mas presta atenção. Eu não posso dizer, lidando com frações, que eu comi 5 pedaços e que esses pedaços têm tamanhos diferentes. Porque eu teria que dizer o seguinte, eu comi 5 pedaços, mas 3 são de um jeito e 2 são do outro. Isso não faz sentido. Não tem como especificar isso assim, tá? Eu só posso dizer que eu comi um total de pedaços de pizza se esses pedaços tiverem o mesmo tamanho. Aí eu te pergunto, junto às informações que a gente já viu ao longo das aulas, eu só posso juntar essas coisas se os pedaços tiverem o mesmo tamanho. Ora, para eles terem o mesmo tamanho, eles teriam que ter o denominador igual, teriam que ser divididos, a pizza teria que ser dividida da mesma forma. Aí eu te pergunto, o que eu posso fazer para que esses denominadores fiquem iguais? O que dá para fazer aqui? Bom, quem pensou em fazer o MMC para igualar os denominadores, pensou correto. Porque eu vou transformar ambas as frações em frações equivalentes a elas mesmas. E aí, o que são frações equivalentes? Lembrando, são frações que têm uma cara diferente, uma representação diferente, porém, elas têm o mesmo valor, elas representam a mesma quantidade, certo? E aí, eu posso transformar uma fração em uma equivalente multiplicando as duas partes pelo mesmo valor ou dividindo as duas partes pelo mesmo valor, tá? Bom, eu posso, na verdade, eu não preciso exatamente usar o MMC. Eu posso simplesmente multiplicar um denominador pelo outro, porque olha só, 6 vezes 8 é 48. Vou transformar esse cara aqui em 48. Se eu multiplicar 8 aqui, vai ser 48 também. Então, eu vou fazer os denominadores iguais, certo? Certo, posso fazer isso. Mas você não acha que é um número muito grande? Você não acha que é melhor tentar buscar um menorzinho? O MMC, o mínimo múltiplo dos dois? Então, olha só. Vamos fazer aqui, ó. Minha cortina saiu do lugar. Vamos fazer aqui o MMC entre o 8 e o 6. Eu vou fazer aqui, mas eu vou apagar, tá? Então, vamos lá. Ó, deixa eu fazer uma barreira aqui só para... Certo? Aí, ó. Dá para dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 por 2, 4. Certo? Eu usei o 2 para dividir os dois caras ao mesmo tempo. Tá? Ainda dá para dividir alguém por 2.
O 3 se mantém, 4 dividido por 2, 2. Mais uma. 3 se mantém, 2 dividido por 2, 1. Essa coluna do 8 acabou. Agora falta dividir o 3. Beleza, acabou. Quem é o NMC entre 6 e 8? É 2 ao cubo vezes 3. Quem é 2 ao cubo vezes 3? 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então aqui é 8 vezes 3, 24. Então eu sei que o NMC entre 8 e 6 é 24. O que eu vou fazer? Ora, eu vou ver quem eu preciso multiplicar pelo 8 para dar 24 e quem eu preciso multiplicar no 6 para dar 24. Como você é uma pessoa esperta, sagaz, você vai olhar aqui para a sua fatoração simultânea, certo? E verificar o seguinte, ó, que se eu multiplicar um pelo outro vai dar 24. Né? Se eu multiplicar o 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 24. Então o que você vai fazer? Você vai selecionar os fatores que vão dar 8 e ver qual fator que sobrou para dar 24. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Se eu tapar o 8 aqui, está sobrando quem? Que se eu multiplicar vai dar 24. Está sobrando 3, né? Ou seja, 3 vezes 8 é 24. Então eu vou multiplicar aqui por 3, certo? Para transformar em 24. O que significa? Que cada um dos 8 pedaços que eu tinha originalmente nessa pizza, eu fiz virar 3 pedaços novos. Cada um pedaço eu fiz virar 3 pedaços novos. Ou seja, os que eu comi também cada um virou 3 pedaços novos. Então tem que multiplicar aqui também para fazer a fração ser equivalente. A gente já viu isso. Já aqui em cima, ó, é 6. Então eu vou tapar aqui uma multiplicação que dá 6. Ó. 3 vezes 2. Falta eu multiplicar quem por 6 para dar 24? Falta eu multiplicar 2 vezes 2. 4. 6 vezes 4 é 24. Usando o mesmo raciocínio daqui, ó, eu tenho que multiplicar também o numerador. Certo? Beleza, agora eu vou achar as tais das frações equivalentes. Quem vai ser aqui, ó? 3 vezes... Peguei para enterrar. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. Opa! Denominador 24 era quem eu queria. E aqui vai ser o quê? 2 vezes 4, 8. 6 vezes 4, 24. Opa, tá aqui o que eu queria. Tu fala assim, professor, será que tu fez certo aí? Será que essa fatoração funciona? Será que essa transformação funciona? Aí eu te digo assim, funciona. Eu vou te mostrar. Olha só. Eu vou pegar essas pizzas aqui e vou só redividi-las, tá? Então é o seguinte, ó. Cada um desses pedaços aqui eu vou transformar em 3 pedacinhos novos. Aí fica mole, ó. Aqui, ó. Esse aqui eu transformei em 3. 3. Vou fazer isso aqui até acabar. Ó. Aqui, ó. Lembra que tem que ser pedaços iguais, tá? Eu estou fazendo o máximo aqui para eu transformar em pedaços iguais. Pronto. Vamos contar aqui, ó. Vou começar desse pedaço aqui. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Esse aqui eu já contei. 24 pedaços no total. Vamos contar quantos tem pintados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Show de bola. A fração está aqui. Esse aqui, cada um deles eu vou transformar em 4 pedaços novos. Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou dividir todo mundo no meio. Vou fazer na mão. Dividir todo mundo no meio e depois no meio de novo. Ó. Esse quadro bambo aqui não ajuda muito. Aqui, ó. Todo mundo dividido no meio. Pronto. Vou começar contando daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ué. Ah, não. Estou na fração de cima, desculpa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços pintados. Tá certo? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O próximo eu já contei. 24 pedaços no total. Agora eu te pergunto. Tá certo que eu fiz ali? Tá. Eu redividi as frações sem pintar nada novo. Só redividir. Você viu que as frações são as mesmas. Representam a mesma coisa. Tá? Agora é só eu ver o seguinte, olha só. Eu vou pegar essa circunferência aqui e dividir ela em 24 pedaços iguais. Tá? Para isso, eu vou dar uma pausa aqui para não tomar muito tempo do vídeo. Eu vou dividir ela em 24 partes iguais e volto com ela dividida, tá? Bom, 24 pedaços aqui. Não está exatamente igual, claro, porque o desenho é que eu tenho que medir com um transferidor para eu fazer essa abertura certinha, para medir os ângulos, tá? E aí, para eu fazer isso aqui, vai demorar um dia para fazer isso. Estou fazendo, medindo aproximadamente. Então, imagina que aqui eu tenho uma circunferência dividida com 24 pedaços iguais. Então, o que eu vou fazer? Agora eu tenho a mesma situação que eu tinha aqui. Eu tenho duas frações, duas figuras que estão divididas da mesma forma, certo? E aí eu trouxe para cá. O que eu vou fazer? Eu vou só pegar esses pedaços aqui, ó, que são 9, certo? Então eu vou chegar aqui e pintar 9 pedaços de verde. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedaços de 24 são da pizza que eu pintei de verde. E 8 pedaços de 24 são da pizza vermelha. 4, 5, 6, 7, 8. Então no total eu vou ter quantos pedaços aqui? Ó? 1, 2, 3, 8 com 9, 17 pedaços. 17 pedaços de quantos? De 24. Lembra? Eu não somo o total de pedaços, eu somo só a parte que eu comi, a parte que eu peguei. Tá? E aí eu vou fazer o quê? É só eu fingir que as duas agora vão fazer parte da mesma pizza, né? E aí você pode até fazer o teste na sua casa. Quando você for pedir uma pizza ou fazer em casa mais de uma pizza e elas forem do mesmo tamanho, divide elas com pedaços do mesmo tamanho, na mesma quantidade de pedaços. E depois vai trocando o pedaço de uma pela outra, que você vai ver que dá para montar uma pizza só. Só que com sabores diferentes misturados ali. É a mesma ideia aqui. Se eu fosse juntar os pedaços que eu comi numa pizza só, quantos pedaços eu teria comido? 17 pedaços de 24. Por que eu mudei? Porque eu não posso somar coisas que têm tamanhos de pedaços diferentes. Tá? Então essa é a ideia. Quando eu tenho frações com denominadores iguais, basta que eu some os numeradores. O denominador se mantém, não somo. Se eu tenho denominadores diferentes, quando eu vou somar, eu tenho que transformar eles em denominadores iguais. Aí sim eu parto para esse caso aqui. Beleza? Vou dar outra pausa para trazer o quadro todo reescrito aqui. Vamos lá. Formalizando adição e subtração de frações. Aí você vai falar assim, ah, professor, você só falou de adição, você não falou de subtração lá naqueles desenhos. Sim, mas adição e subtração são operações inversas e nesse caso eles vão funcionar da mesma forma, é a mesma regra. Porque a mesma questão, a mesma situação que você usa para somar pedaços, para colocar pedaços lado a lado juntos, é a mesma que você faz para tirar pedaços de alguma coisa. Então é o mesmo. E se você parar para pensar, nas frações que eu desenhei, pelo ponto de vista dos pedaços que eu comi, eu estava somando os pedaços que eu comi. Mas se você parar para pensar no ponto de vista da barra de chocolate que ficou sem ser comida, eu estava tirando pedaços dela. Então dá para a gente perceber que é a mesma situação. Adição e subtração vão dar juntos, nesse caso aqui, tá? Sob as mesmas regras. Então botei aqui, ó, primeiro caso, quando eu tenho denominadores iguais, aí a questão é, o que eu faço quando eu tenho denominadores iguais? Opera só com o numerador. O denominador você não mexe, que é o que a gente viu. Então aqui eu só botei o cálculo puro, sem desenho, para a gente ver como é que calcula de fato. Tá? O desenho, o entendimento, o conceito de adição e subtração a gente viu lá no desenho. Aqui a gente vai ver só a conta mesmo em si. Tá? Eu não gosto de falar só de conta, eu tive que contextualizar, agora eu vou falar só da conta separada. Então aqui eu vou ter, ó, 3 pedaços de 5 mais um pedaço de 5, quantos pedaços eu vou ter comido? Ou pegado, ou tirado, ou seja lá o que for. 3 pedaços mais um pedaço, 4 pedaços. Do total de 5, né? Isso aqui, ó.
4 pedaços de um total de 5, certo? Porque eu não vou somar a quantidade total de pedaços, eu vou somar só os pedaços que eu estou selecionando, que eu estou falando ali, tá? 9 pedaços de 12. Então alguma coisa foi dividida em 12 partes e usei 9 para alguma coisa. Dessas 9 eu tirei 7 de 12. Tá dando para ver? Tá dando para ver meio fraco, mas tá. Eu tirei 7 de 12, ou seja, 9 menos 7, 2 pedaços de 12. Aí depois eu somei a esses 2 pedaços de 12, 3 pedaços de 12, tá? Então, 9 menos 7, 2, mais 3, sobraram para mim 5 pedaços de 12, tá certo? E aqui, ó, 4 pedaços de 25, repara, todos eles são uma divisão por 25. Então, algo foi dividido em 25 partes iguais. E aí, dessas 25 partes, ó, eu tinha 4 e ganhei 10. Agora eu tenho 14. Só que aí eu perdi 9. Aí eu tenho 5. Acabou aqui, acabou. Mas dá para simplificar se você quiser. O que é simplificar? É achar uma fração equivalente dividindo as partes pelo mesmo número. Já vimos o que é fração equivalente. Então aqui dá para eu dividir as duas por quanto? Por 5, né? Dá para simplificar por 5. Ó. 5/25 é a mesma coisa que essa divisão dá 1 e essa divisão dá 5. É a mesma coisa que 1/5. Tá? Acabou aqui. Agora, segundo caso. Denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer? Eu posso somar coisas que estão divididas de forma diferente? Não. Eu tenho que transformar elas na mesma quantidade de pedaços. Eu tenho que igualar os denominadores, senão não funciona. Ok? Então a gente vai ter aqui, ó, 1 pedaço de 2 mais 2 pedaços de 6. Cara, só você pensar que 1 pedaço de 2 é metade de alguma coisa. Metade. É 1/2. A gente leu 1/2 não é à toa, é porque é metade. Peguei uma coisa, dividi em duas partes e peguei uma. Beleza. Dá para eu somar com algo que foi dividido em 6 pedaços? Quanto maior a quantidade de pedaços, menor o tamanho de cada pedaço. Então, esse aqui é um pedacinho pequenininho, esse aqui é um pedaço grandão. Dá para eu somar isso aqui? Não. Eu tenho que fazer o MMC. Ou, se você não quiser fazer o MMC, não tem problema, tá? Eu sugiro fazer porque você vai trabalhar com números menores. Por isso que o nome é mínimo múltiplo comum. Mas se você não quiser fazer o MMC, basta que você pense em um valor que está ao mesmo tempo na tabuada dos dois, que é múltiplo dos dois. Aí você transforma nesse valor, tá? Eu vou optar sempre pelo MMC. Bom, aqui eu não vou nem fazer, porque já conversamos sobre isso, ó. Quando um número está na tabuada do outro, o MMC é o maior deles. O 6 não está na tabuada do 2? Então o MMC entre 2 e 6 é o próprio 6, né? 6 é múltiplo dele mesmo e 6 é múltiplo de 2. Show! Vou multiplicar 2 por quanto para dar 6? Por 3. E 1 por quanto para dar 6? Ó. Se eu multipliquei por 3 aqui, multiplico lá também. O que eu vou ter? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Ó, que bonito, tá? Se vocês forem pesquisar em algum lugar, algum vídeo, alguma coisa assim, vai ter gente que vai botar um denominador 6 só com a soma em cima. Tipo assim, ó. Tá errado isso? Não, tá certo. Como o denominador é o mesmo, não faz diferença eu botar em cima ou embaixo. Tá? Deixa eu virar pra cá a câmera pra pegar tudo. Certo? Então, ó, 3 mais 2, 5 pedaços de 6. Ok? Tá aí bonitinho, tá? Aqui embaixo, ó, 5 oitavos menos 1 sexto. Ah, não dá porque os pedaços são diferentes. Show. Vou fazer o MMC. Mas vamos ser espertos aqui, ó. Esse MMC entre 6 e 8 eu já fiz lá naquele desenho do círculo aqui. Então não vou fazer de novo não. Mas saiba que você vai ter que fazer alguma coisa no seu exercício, no seu problema, na tua vida, quando você for calcular a fração para alguma coisa. Eu estou pulando aqui porque exatamente esse MMC eu já fiz no outro aqui, tá? Então, ó, o MMC entre 8 e 6, vimos no exemplo anterior, que é 24. Então, basta que eu transforme ambos em 24. 8 vezes 3 dá 24. Tem que multiplicar aqui também. 6 vezes 4 dá 24. Tem que multiplicar por 4 aqui também. Beleza. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 1, 4. E ambos terão denominador 24. Ó, botei junto aqui para você ver que dá para fazer. 15 menos 4 dá 11. E o denominador se mantém a 24, tá? Não dá para simplificar, aqui também não dá. Agora vamos ver essa última aqui. Essa última aqui eu tenho 5, 3 e 15.
lindamente, o 15 está na tabuada do 3 e do 5. Então eu já posso dizer que ele é o MMC, mas vamos fingir que não está. Vamos calcular aqui o MMC, ó. 15, ó. Dá para dividir alguém por 2? Não. Alguém por 3? Dá o 3, que vai dar 1. 5, repete. 15 dividido por 3, 5. Ó, agora eu vou dividir por 5, hein? Acabou. 3 vezes 5, 15. Por que eu já falei antes de fazer isso aqui? Porque o 15 está na tabuada do 3 e está na tabuada do 5. E na dele próprio. Então 15 é múltiplo deles dois. Bom, o 5 eu vou multiplicar por 3 para dar 15. Então aqui eu tenho que multiplicar por 3 também. O 3 eu multiplico por 5 para dar 15. Então aqui eu vou multiplicar também. E o 15 já é ele mesmo. 3 vezes 3, 9. Mais 5 vezes 1, 5. Menos 4. Denominador, 15. Tá? Quem vai dar aqui? Não sei. 9 mais 5, 14. 14 menos 4, 10. Então vai dar 10, 15 avos. Posso terminar aqui, posso transformar numa equivalente menor. Simplificar. Dá para dividir ambas as partes por qual valor? Por 5. Então, de novo, né? Então, ó, vou simplificar por 5. 10 dividido por 5, 2. 15 por 5, 3. Beleza? Então aqui falamos de adição e subtração de frações. É isto por hoje.